Olá, bem-vindos a mais um módulo do curso. Meu nome é Flávia Cavalli. E meu nome é Renata Gonçalves. Nós somos consultoras de gestão financeira do Programa Bom Negócio Paraná, núcleo EPG. O módulo de gestão financeira é dividido em 4 partes, onde na aula 1 veremos finanças pessoais, na aula 2 finanças empresariais, na aula 3 formação do preço de venda e na aula 4 orçamento. Lembrando que o módulo possui 3 semanas de duração e para a execução dos exercícios é necessário ter em seu computador instalado o pacote Office ou LibreOffice. Então, não deixe suas atividades para a última hora. Qualquer dúvida, envie-nos uma mensagem através da plataforma Moodle. Desejamos a todos um bom curso. Então, a nossa primeira atividade do orçamento familiar está discriminada entre todas as receitas e as despesas gerais. As receitas temos todos os salários e mais alguma receita extra da família. E as despesas estão divididas por grupos, como moradia, alimentação, transporte, saúde, educação e lazer. Como é feito um orçamento? O orçamento é projetado nos 3 meses, neste caso, e o que nós vamos fazer? Nós vamos ver as alterações do mês e vamos preencher. Esse nosso orçamento ele já está com as alterações prontas, ele já está aqui sinalizado. Então, nós iremos apenas completar seguindo aqui. Igual no nosso caso, no mês, aqui estão todos os meses e as alterações. Por exemplo, água e luz. Água e luz, nós podemos observar aqui que estava previsto R$100. Logo, passou a ser 140. Mais um exemplo de alteração. O supermercado, R$460. Então, nós vamos aqui, estava previsto 400 e passa a ser 460. Aqui está um exemplo de atividades que alteraram. Já depois de preenchermos todas as alterações, nós vamos colocar, apenas repetir os valores que não sofreram alteração, como por exemplo o salário do pai, o salário da mãe, e o saldo do mês anterior não tinha, essa família não tinha nenhuma reserva de caixa. Ao fazer toda a repetição, nós vamos ter um total de somas das receitas e das despesas, que dará o saldo geral, que é a confrontação da receita menos a despesa. Essa família tinha projetado que iria sobrar R$210, porém, o valor vai ser diferente. Se for um valor negativo, se essa família ficou devendo, nós iremos colocar aqui, porque vai ser uma dívida para o mês seguinte. Se por acaso for uma receita, ou seja, sobrou para o mês que vem, será saldo do mês anterior no grupo das receitas. Então, o nosso orçamento é sempre composto dessa forma. Nós iremos somar todas as nossas receitas, colocando as devidas alterações, somando todas as nossas despesas e confrontar receita menos despesa. Foi positivo ou foi negativo? Se foi um resultado positivo, saldo do mês anterior em receitas. Se foi um resultado negativo, saldo do mês anterior, despesas, porque será uma dívida para você pagar no mês seguinte. Após isso, vocês vão ver qual será o resultado final dessa família. Será que sobrou mesmo R$630 ou foi um valor diferenciado? Essa atividade deve ser enviada para que a gente possa fazer a possível alteração, a possível correção para que você obtenha a nota. Lembrando desse detalhe, aqui é o salário da mãe, está previsto em 625, mas ocorreu alguma alteração, que está aqui. A média mensal era de 15, aí ela passou a vender 40. Então, atente-se aos dados e bom exercício. Olá! Estamos agora com a nossa atividade 2, fluxo de caixa. Do que é composto o nosso fluxo de caixa? Ele faz parte das atividades estratégicas da empresa.
Para uma empresa ter um desenvolvimento a médio e a longo prazo, ele tem que executar um bom fluxo de caixa. Os dados são retirados do livro caixa e de todos os controles da empresa. Vamos executar? Então, vocês viram que aqui vai ter todas as atividades que já foram projetadas da empresa, ou seja, previsto. Porém, conforme o orçamento, nem tudo que se projeta acontece. Aqui estão as projeções de entradas e de saídas e suas possíveis alterações. Analisando as alterações dessa empresa, nós vamos observar que a primeira alteração que teve lá é que uma duplicata de R$ 250 da primeira semana foi postergada para a semana seguinte. Com quantos reais de juros? É programada para a semana seguinte com R$ 5,00 de juros. Então, a duplicata que aqui nós tínhamos para receber um total de 300. E acabamos, se não recebemos 300, acabamos recebendo apenas R$ 50 nesta semana. Já na semana seguinte, nós iremos receber 250, mais os R$ 5,00 de juros, mais os 300 dessa semana, que vai nos dar um total de 555. E assim nós vamos fazendo as alterações segundo o que vai nos elencando aqui. Mais um exemplo. O cheque de R$ 200 da primeira semana é postergado para a segunda, com R$ 10 de juros. Então, esse R$ 200 eu não vou receber nessa semana, vou receber na segunda. Então, vai ser R$ 200 do cheque, mais R$ 10 de juros, mais o 550 que eu tenho para receber. Vai me dar um total de 760. Assim, nós iremos preenchendo todas as alterações do fluxo de caixa. Mas qual é a linha de raciocínio dos cálculos? Nós iremos somar, nós iremos ver as entradas menos as saídas, que irá dar nosso resultado operacional, nosso saldo operacional, igual no previsto dessa empresa. Um total de entradas de 1.000 e as saídas de 1.200. Logo, ficamos no negativo em 200, que é 1.000 menos 1.200. Essa empresa não tinha saldo inicial nenhum. Então, logo, o saldo final dela será R$ 200 negativo. Esse 200 passará a ser o saldo inicial do período 2. Iremos observar, esse R$ 200 permanecerá lá. Aí iremos fazer mais um cálculo. 1.150 menos 800. Um saldo positivo de 350. Porém, estávamos devendo 200, que nos dará um resultado, um saldo final de 150 positivo. E assim são os cálculos do fluxo de caixa. Qualquer dúvida, envie-nos uma mensagem através da plataforma Moodle. Olá, estamos agora com a nossa atividade 3, prestação de serviços e comércio e indústria. Esses são os exercícios 16 e 25 da apostila em formato digital que vocês têm. Então, conforme nós vamos ver a formação do preço de venda, nós temos que analisar os seguintes dados, como a capacidade de produção, neste caso 4.500, a soma de todos os nossos custos fixos, que já está aqui, a soma de todos do nosso custo variável, neste caso, ele só terá um custo variável unitário de 4,50, e a soma dos nossos percentuais, no qual colocaremos a nossa taxa mercado. Passo a passo, nós iremos aplicando nas fórmulas. O nosso custo unitário total, teremos a seguinte aplicação da fórmula. Qual é o nosso custo variável unitário? 4,50. Mais os nossos custos fixos totais de 40.500, divididos por 4.500, que é a nossa capacidade de produção. Dividindo
somando com o custo variável, teremos o custo unitário total, ou seja, o que a empresa para realizar a instalação de um ponto elétrico tem de custo. Já a nossa taxa de marcação é a que dará a taxa é a que resultará em uma equação matemática na qual aplicaremos e teremos o percentual, um coeficiente que aplicaremos no custo unitário total. Tendo esta fórmula, nós iremos preencher passo a passo. Os nossos percentuais já estão somados aqui. Então, vai ser 100 divididos 100 menos 32,5. Aí, iremos diminuir e dividir por 100 divididos por 32,5, que nos dará um número qualquer. Após esse procedimento, teremos o nosso preço de venda. Qual será? Nós iremos pegar o nosso custo unitário total e multiplicar pela nossa taxa de marcação, que resultará no preço de venda ideal para a nossa empresa. O próximo passo é o faturamento total, o qual simplesmente pegaremos este preço de venda e multiplicaremos pela nossa capacidade de produção, ou seja, a quantidade que essa empresa pode fazer. Após esse procedimento, teremos a nossa margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o resultante que iremos ver quanto a empresa tem para pagar apenas de custo variável, ou seja, o que vai sobrar se a empresa, o que ela está produzindo, irá pagar todos os custos variáveis dela e sobrar para pagar os custos fixos. Então, é uma análise inicial da nossa empresa. Aqui temos a aplicação na fórmula, que nós já temos ela aqui os dados já estão todos aqui, iremos aplicar na fórmula, vai dar um valor de margem de contribuição. Agora, o valor do ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Seria o ponto onde a empresa não tem nem lucro, nem prejuízo. Então, o ponto de equilíbrio, nós iremos pegar todos os nossos custos fixos, no caso que é 40.500, que está aqui, divididos pela margem de contribuição, que será esse resultado, multiplicado pelo faturamento. Ou seja, a empresa terá de vender, no mínimo, o valor resultante aqui, para que ela não tenha nem lucro nem prejuízo, ela consiga pagar seus dois custos. E o ponto de equilíbrio em unidades, nós iremos apenas pegar este valor e dividir pelo preço de venda. Nos dará, ou seja, uma meta. Quantas unidades ou quantos atendimentos temos que fazer. Essa mesma linha de raciocínio serve para o comércio e indústria. Ele tem mais dados, mas ele segue essa mesma linha de raciocínio e as mesmas fórmulas. Qualquer dúvida, estamos à disposição na plataforma Moodle. Na nossa atividade 4, teremos o orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é uma ferramenta também estratégica, no qual nós iremos fazer avaliações para o futuro da nossa empresa. Nós temos aqui, analisando uma base, ou seja, a média, a capacidade de produção dessa empresa, não é mesmo? Que no caso seria de unidades vendidas de 10 mil. É uma empresa, né? Ela vai ocorrer variações no volume de vendas nos 4 bimestres e nós iremos ver a oscilação no orçamento, ou seja, o impacto que vai ter. Sempre utilizaremos a base como raciocínio para a aplicação dos percentuais. No caso, no primeiro bimestre, ela teve um aumento de 20%, ou seja, 10 mil vezes 20% dará 2 mil, não é mesmo? Então, será 2 mil a mais. Então, nós iremos pegar, multiplicar e somar novamente com a nossa base. 12 mil. 12 mil vezes o valor de cada camiseta, que será R$ 8,00. 12 mil vezes 8
96 mil será a nossa receita de vendas. Nossos custos variáveis ele já vai vir aqui automaticamente. Ou seja, para a empresa produzir cada camiseta, ela tem um custo variável de R$3. R$3 vezes 12 mil unidades. Nós teremos uma margem de contribuição de 60 mil. Os nossos custos fixos, eles permanecerão inalterados. Então, teremos a nossa margem de contribuição de 60 menos os 15 mil que nós teremos de custos fixos, teremos o lucro antes dos juros e imposto de renda de 45 mil. Esses 45 mil nós iremos diminuir os 2 mil de despesa financeira. Aqui ele já vai automaticamente puxar 43 mil vezes 35% que nós temos que pagar. Então, iremos pagar 15.050. 43 mil menos 15.050, 27.950. Esse será o nosso lucro líquido para o primeiro bimestre. Assim, nós iremos fazer nos próximos. No caso, um aumento de 40% sobre a base, que não vai ser sobre 12, será sobre 10. Então, será 10 vezes 40 mais a base novamente, 14 mil. E assim, os próximos cálculos sucessivamente. Bom exercício e qualquer dúvida estamos à disposição no AVA.